Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje é a festa do Sagrado Coração, a festa do amor de Deus por nós. Na Bíblia, o amor de Deus é comparado a uma festa. Vou segurar o microfone. Jesus, ele comparou muitas vezes o céu a uma festa, um banquete. Um lugar cheio de alegria. Um momento de união entre as pessoas. E de fato o céu será uma festa, né? Mas Deus quer que essa festa comece já aqui na terra. Tem gente que pensa, né, que a religião cristã prega o sofrimento aqui na terra, prometendo para só depois da morte ser feliz no céu. Mas não é verdade, né? Deus quer nos dar já o céu aqui na terra, um comecinho de céu, né? São José Maria, o fundador do Opus Dei, ele dizia assim: cada vez fico mais convencido de que a alegria do céu é para aqueles que sabem ser felizes na terra. Deus, ele quer que seus filhos sejam felizes, aqui, agora, no meio de sofrimentos, e feliz depois, sim, totalmente, né, no céu, eternamente feliz. Mas o que eu tenho que fazer, né, na prática, né, para ser feliz aqui na terra? Como alcançar essa felicidade eterna no céu? Jesus, como sempre, ele vai dar a resposta, né? Ele que vai nos explicar. Jesus, quando fala do céu, do banquete, ele fala que é Deus que prepara o banquete. Nós não temos que preparar a festa, né? É Ele que prepara. Mas a gente tem que ter um traje, né? Ele diz que a gente tem que ter uma roupa especial da festa. No tempo de Jesus havia um costume, né, de usar uma roupa adequada para cada circunstância. Hoje também tem, mas naquela época era mais forte ainda, né? Muito mais forte. Por exemplo, um judeu piedoso, quando ele ia rezar, ele usava um chale só para fazer oração, chamado talit. Os homens usam um kippá também para rezar, um chapéuzinho, né? Tem uma roupa especial para ir na sinagoga, a roupa de mulher solteira, roupa de mulher casada, roupa para viúva, roupa para os líderes religiosos, roupa de festa. E Jesus diz que quem não tiver o traje para a festa não vai poder participar da festa. Tá bom, e qual é esse traje, né? Ou como eu me faço esse traje, eu fabrico esse traje. São Marcos explica, né? Como que é, conta essa história.
Diz que um escriba se aproximou de Jesus e perguntou: qual é o primeiro mandamento, o maior de todos? Perguntou para Jesus. E Jesus respondeu: o primeiro é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todo o teu ser. Jesus responde, usando palavras do Antigo Testamento, e que todo judeu piedoso conhecia essas palavras. Inclusive recita todo dia, é uma oração que o judeu piedoso recita todo dia. Essa oração chama Shema, que começa assim, Shema Israel, escuta Israel, em hebraico, E Jesus continua: o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior que estes. Não tem mandamento maior. Jesus responde qual é o primeiro e aproveita para dizer qual é o segundo, muito ligado ao primeiro, E o escriba responde para Jesus: muito bem, mestre, sem dúvida, tens razão quando dizes que o Senhor é um só e não há outro fora dele, e que amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com todo o ser, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Holocaustos e sacrifícios eram aquelas cerimônias que se faziam no templo, rituais no templo de Jerusalém, onde se ofereciam frutos da terra, ofereciam animais. E agora Jesus diz, para aquele escriba que respondeu bem, ele falou assim: não estás longe do reino de Deus. Você não está longe. Vale mais, Mais do que rezar, vamos dizer assim, Jesus diz, mais do que rezar, prestar culto a Deus no templo, Vale mais eu amar a Deus de fato e amar o próximo. Mais do que só uma cerimônia, vamos dizer assim, exterior, Jesus diz então que toda a lei se resume no amor. Tudo, todo o cristianismo se resume no amor. Amar a Deus e amar o próximo. E é assim que é o coração de Cristo. O coração dele é cheio de amor a Deus, ao Pai, e cheio de amor por nós. Esse é o conteúdo do coração de Cristo. Essa é a maravilha da nossa fé. Nós deveríamos estar muito felizes, porque Deus nos amou primeiro. E o que nos cabe agora é corresponder a esse amor. É assim que a gente vai fabricar o traje, para entrar na festa. São João, apóstolo, compreendeu muito bem isso. Ele se autodenominava o discípulo amado, Ele se sabia muito amado por Jesus, que até adotou esse nome, Eu sou o discípulo amado, E ele escreve, na primeira carta de João, que aparece na Bíblia, ele fala assim: nós conhecemos o amor que Deus nos tem e acreditamos nele. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. São João é ousado, Ele não diz só que Deus tem amor por nós, que já seria muito, É muito. Mas São João diz que Deus, Ele é amor, amor em pessoa. E é o que Jesus vai ensinar, Ensina isso sempre, com palavras e com a vida dele. Que Deus nos ama e que Ele espera que a gente também o ame e amemos o próximo a partir dele, a partir desse amor a Deus. Jesus ensina isso com palavras e com a vida dele. Acreditar, Senhor, eu quero acreditar nesse amor.
E antigamente se dizia, né? Hoje se fala pouco, eu acho. Havia esse provérbio, né? Vamos dizer assim: amor com amor se paga. A única maneira de pagar o amor não tem preço, né? A única maneira de eu pagar o amor é com o amor. Santo Agostinho, esse grande santo, né? Que é um santo especialista no amor, podemos dizer assim, ele ensina que a fonte de todas as graças é o amor que Deus nos tem. Um amor que Deus nos revelou não só com palavras, mas com obras. E uma grande obra que prova esse amor é a encarnação, que Jesus, sendo Deus, se fez homem. E a gente tem que meditar sempre e agradecer sempre, né, esse mistério profundo. E também, né, pedir a Deus, né, luz para a gente entender um pouco melhor o amor que Deus tem por todos os homens e por cada um. Pedimos agora, né, na nossa oração, né, ao Espírito Santo, essa graça de poder dizer, né, como João disse, né, conheci o amor que Deus me tem. Eu conheço esse amor? Eu sinto esse amor? Ou é só uma questão teórica na minha cabeça? Esse é o conhecimento que verdadeiramente importa, né? Mais do que conhecer, sei lá, né? Conhecer física, matemática, conhecer história, geografia, conhecer, não sei. O conhecimento maior de todos é conhecer esse amor que Deus nos tem. Essa é a verdadeira sabedoria. A pessoa sábia é aquela que sabe que Deus a ama. Essa é a verdadeira sabedoria. E a gente pode tentar, né, entender um pouco, né, desse amor olhando para Cristo. O que Ele disse e o que Ele fez. Tudo que Jesus sofreu para nos salvar, para nos tirar da escravidão do pecado, para que a gente pudesse ser amigo dele. Jesus, ele tem também esse coração humano, né? Com sentimentos humanos, vamos dizer assim. Ele sentiu alegria por ver a fé das pessoas. Ele sentiu alegria quando ele rezava, né? Quando ele falava com o Pai. Ele sentiu também tristeza, né? Abandono, quando ele era abandonado, quando as pessoas eram ingratas, né? Uma vez ele curou lá 10 leprosos e só um voltou para agradecer, né? Jesus pergunta, e os outros 9, né? Por que não voltaram para agradecer? A dor da traição, né? Jesus foi traído, Judas o traiu com um beijo, né? Isso machucou o coração de Cristo. A dor da incompreensão, né? Quantas pessoas não compreendem Cristo até hoje, né? Quanta gente não entende o que ele ensinou, a sua mensagem. Deus, ele quis que fosse assim, né? Que nós chegássemos a ele passando pelo coração de Cristo. O Pai quer que nós o amemos com o coração de Cristo, vamos dizer assim. Talvez esse seja o significado místico, né, daquilo que aconteceu quando Jesus estava na cruz, né, e o soldado foi com a lança e abriu o peito dele e abriu o coração de Cristo. Abriu o coração de Cristo para que a gente pudesse entrar nesse coração. Que significa ter os mesmos sentimentos de Cristo. Como dizia São Paulo, o que Cristo sentia, nós temos que sentir também. Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E tudo que Jesus fez aqui na Terra, ele tinha um único objetivo, a nossa salvação. Tudo que ele ensinou, né? Tudo que ele fez foi
nos dar os meios para que você e eu pudéssemos chegar ao Pai. Jesus entregou seu corpo, né? Derramou seu sangue. Jesus se entrega a si mesmo sem limites para nós. Toda a vida de Jesus foi uma doação, né? Continuada. Como ele mesmo falou, eu vim não para ser servido, mas para servir. E vim para dar a vida para a salvação dos homens. Jesus se entregou. Essa é a verdade mais profunda da nossa fé. Se entregou por amor, porque Deus nos ama. Essa é a verdade mais consoladora de todas. Se a gente acreditasse, né, de verdade nessa realidade, que Deus nos ama, a gente mudaria, né, nossa atitude, com certeza. Né? Quantas coisas práticas mudariam na nossa vida se a gente acreditasse nisso? Às vezes a gente fica alegre quando acontece algo bom, né? A gente consegue um bom emprego, um aumento de salário, não sei, passou num concurso, sei lá, comprou um carro. Mas a gente se alegra com esse amor de Deus por nós. A gente esquece, né? Na prática a gente esquece. Mas, Senhor, não queremos esquecer desse amor que você tem por nós. São José Maria escreveu uma vez: Deus me ama. E o apóstolo João escreve: amemos, pois, a Deus, já que Deus nos amou primeiro. Como se fosse pouco, Jesus se dirige a cada um de nós, apesar das nossas inegáveis misérias, para nos perguntar, como perguntou a Pedro: Simão, filho de João, me amas mais que estes? E é hora de responder: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Acrescentando com humildade: ajuda-me a amar-te mais, aumenta-me o amor. Pedimos agora, né, na nossa oração, seguindo esse conselho de São José Maria: Senhor, eu te amo, mas me ajuda a te amar mais, aumenta esse amor que é fraco, né? Uma pessoa que se sente amada nesta vida, sente o desejo de trabalhar por amor, de fazer coisas por amor, fazer obras de amor. Porque a vida é muito curta, né? Resta pouco tempo para nós. Mesmo que se você que é jovem, você acha que tem muito tempo, não tem não. A vida é muito curta. Nós não podemos perder tempo. São José Maria dizia assim: é curto o tempo para amar. A vida passa muito rápido, as pessoas passam rápido na nossa vida. Toda chance que a gente tem de amar as pessoas, a gente tem que amar logo. Né? São José Maria disse uma vez, né? De agora em diante, tendes pressa em amar. Não é amar com pressa, né? A pressa destrói o amor. Mas é pressa em amar, né? De não perder tempo. Tudo que a gente faz que não é por amor, que não é por amor a Deus, que não é por amor ao nosso irmão, à nossa irmã, eu estou perdendo tempo. Tudo. Qualquer coisa que eu faça, por mais que sejam meus êxitos, né? Êxitos econômicos, de poder, de fama, se não é por amor a Deus que eu faço, não é por amor às pessoas, eu estou perdendo tempo, miseravelmente. Eu estou me enganando, o demônio conseguiu me enganar. Malandro, né? Ele é muito esperto. Ele faz a gente perder tempo. E a gente fica adiando, né? Depois eu vou amar, né? Amanhã, na semana que vem, no ano que vem, quando eu terminar tal coisa. E o tempo vai passando. É curto o tempo para amar. São Paulo dizia: o amor de Cristo me dá sentido de urgência, me urge. Quem ama a Deus tem esse sentido de urgência de amar o próximo. É o coração de Cristo que é assim.
Jesus não ficava indiferente diante de nenhuma pessoa, ele queria salvar todas, né? O sentimento do coração de Cristo é sempre um sentimento salvador. Não é de crítica às pessoas, né? Salvar. Isso é o grande sentimento do coração de Cristo. Nós temos que fazer muitas escolhas em nossa vida. Mas toda vez que a gente escolheu o amor, a gente não errou. Podemos ter certeza que essa escolha foi boa. E temos que renunciar ao ódio, à vingança, ao desprezo, à indiferença. Isso temos que renunciar. E escolher o amor. Aí a gente vai acertar. Aí a gente vai construir essa veste, fabricar, né? Essa roupa para a festa. Para a grande festa no céu. Lutar contra o nosso egoísmo. Nos afastarmos das coisas que nos separam de Deus e que nos separam dos outros. Cortar com essas coisas. Porque tudo isso atrapalha a verdadeira felicidade. Porque o nosso coração pode se corromper, né? O demônio quer isso. Com os pecados, né? De impureza, de avareza, os pequenos ódios, pequenos rancores. Quando a gente demora para perdoar, né? Tudo isso, a gente está perdendo tempo. Não é o que Deus quer, não é o que Jesus ensinou. Jesus diz: nada que vem de fora mancha o homem. O que mancha é o que sai de dentro, o que sai do coração. Ele diz assim: porque do coração provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. E por outro lado ele diz, né, que um coração limpo, puro, é indispensável para ver Deus. Se meu coração não for puro, eu não vou conseguir ver Deus. Não vou ver Deus em nada, né? Nos acontecimentos, não vou ver Deus nas pessoas, eu não vou ver graça, né? É uma vida sem graça, uma vida desgraçada, né? Agora, quando a gente vê Deus, a gente vê a graça de Deus em tudo. Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, né? No final da vida dela, uma vida bem curta, né? Ela dizia: tudo é graça, tudo é graça. Porque ela amava muito, né? Amava muito a Deus, amava muito as pessoas, então ela via graça em tudo. Ela nunca estava triste. Nós temos que confiar nessa graça de Deus, né? Que Deus nos dá todos os meios necessários para a gente crescer nessa pureza interior. Vamos pedir, né? Senhor, me dá um coração bom, um coração que eu possa compreender as pessoas, que eu saiba perdoar, que eu perdoe rápido, né? São Paulo fala que a gente não pode dormir, né? Sem ter feito as pazes, né, com o irmão. Se eu briguei com alguém, eu não posso ir para a cama sem ter feito as pazes. A briga não pode durar mais que um dia, ele fala. Temos que rapidamente fazer as pazes. E ter pena das pessoas, né? O demônio faz com que a gente, quando veja o defeito de uma pessoa, a gente tenha raiva dela. E a gente queira se vingar, maltratar. Não, o coração de Cristo, ele tem um coração misericordioso, um coração pena, tem pena das pessoas. Não guardar rancor, né? Evitar os ciúmes, as invejas, o espírito crítico, a fofoca, né?
Tudo isso mancha nosso coração. E tudo isso também com o sacramento da confissão. Como é bom confessar, né? Fazer uma boa confissão, onde o nosso coração se limpa, né? Onde a gente decide a retomar as boas obras. Né? Que alegria, né? Uma boa confissão. Senhor, me ajuda a ter um coração como o teu. Um coração que olha com carinho para as pessoas, não para criticar, mas para admirar as pessoas. E se a gente vê algo que não está bem, algo que está feio, tentar ajudar a corrigir, para voltar a ser bonito. Olhar para as pessoas com esse olhar de Cristo, como ele olhava para cada um. Vamos terminar, né? Pedindo para o Senhor: Jesus, dá-me um coração à medida do teu. Nossa Senhora, né? Amanhã é o Imaculado Coração de Maria. Ninguém como ela entendeu como é o coração de Jesus. Né? As boas mães conhecem muito bem seus filhos. Vamos pedir a ela, né? Mãe, ajuda-me a ser fiel ao teu filho. Ensina-me a amar como ele ama. Dou-te graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e criações que me comunicaste nessa meditação. Deus, eu te ajudo para te pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, meu Senhor. Pelo sinal do Santo Cruz, Pai de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Deus nos ama tanto que Ele instituiu um sacramento do amor. Todos os sacramentos são sacramentos de amor, né? Falávamos da confissão, mas um é de modo especial, né? Que é o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento do amor de Deus, por excelência. Nós celebramos a festa de Corpus Christi, na semana passada, um mistério, né, da nossa fé. O sacerdote, quando consagra a hóstia e o vinho, depois diz, né, mistério da fé. E o povo responde, né, anunciamos, Senhor, a tua morte, proclamamos a tua ressurreição, vem, Senhor Jesus. Nós que participamos da Eucaristia,
recebemos um corpo que nos serve de alimento. Um alimento espiritual. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Jesus promete que o corpo dele, se nós comermos o seu corpo, vamos ter a vida eterna. Vamos vencer a morte. O povo de Israel, ele tinha se alimentado com aquele maná, o pão que veio do céu, no acampamento dos judeus, quando eles estavam indo do Egito para a terra prometida. No acampamento à noite, ou de manhãzinha, se formava um nevoeiro e aparecia, com o nascer do sol, no chão uns grãozinhos brancos. E eles recolhiam esses grãos para fazer uma massa, um pão, e assavam, e chamaram isso de maná. O pão que desceu do céu. E Jesus promete outro maná. E ele vai explicando isso, aqui na Terra, de uma maneira pedagógica, com muita pedagogia, com muita calma, vai explicando pouco a pouco. Ele primeiro faz o milagre da multiplicação dos pães, depois ele caminha sobre as águas. Tudo isso como preparação para o discurso do pão da vida. Ele iria dizer, e iria fazer em Cafarnaum. São João, que relata isso também, ele fala assim: Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai o que dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. A vida eterna de novo, Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Só que o pessoal não estava entendendo o que Jesus está falando. Jesus responde: eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede jamais. Porém, como eu vos disse, e vistes, mas não acreditais. Jesus sabia, percebia que aquele povo não estava entendendo o que ele estava falando. E aí Jesus vai dizer de um modo mais forte: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavras duras, Os discípulos ficam confusos, Aquela multidão se assusta e eles vão embora, Dizendo assim: esse modo de falar é duro, quem pode fazer caso do que ele está dizendo? Quem pode acreditar nisso? Como assim comer a sua carne e beber o seu sangue? E Jesus deixa que os discípulos vão embora. Quer dizer, a multidão vai embora. Mas os discípulos, os 12, ficam lá perto dele, não vão embora. E Jesus, que outras vezes explicava só para os discípulos as parábolas que ele falava para a multidão, nesse caso ele não explica o que ele está querendo dizer. E fala simplesmente assim: vocês não querem ir embora também? E Pedro responde: Senhor, aonde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus dá a vida eterna. Tem uns ricões aí, nos Estados Unidos, umas pessoas muito ricas que estão buscando uma espécie de remédio, para que a pessoa viva muitos anos, viva para sempre, que não morra. Mas Jesus já tem esse remédio, já nos deu esse remédio, que é a Eucaristia. Mais tarde, na última ceia, as pessoas vão entender um pouco melhor, quando Jesus celebra, vamos dizer assim, a primeira missa ali, na Quinta-feira Santa, se referindo, abençoando o pão e o vinho, dizendo que o pão era o corpo dele e o vinho o sangue.
Santo Inácio de Antioquia, um grande santo do comecinho do cristianismo, morreu mártir. Ele falou assim, que a Eucaristia é medicina de imortalidade, antídoto para não morrer, remédio para viver em Jesus Cristo para sempre. Mas a gente precisa entender, né? Precisamos entender o que é comer o seu sangue, comer o seu corpo e beber o seu sangue. Porque às vezes pode pensar, né? A gente pode pensar que é participar da missa simplesmente, né? Receber a comunhão e pronto, né? É o que Jesus está falando, né? Nós estamos acostumados a fazer isso. Mas é mais que isso, né? A gente tem que tentar participar da missa de uma maneira profunda, né? Comungar, né? Receber a comunhão, não só o ato de receber o pão consagrado, mas de formar comunhão mesmo. Entrar em comunhão, né? Como a palavra diz, né? Em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos. Que é a comunhão de amor. Porque se também eu assisto à missa, né? Quanta gente, né, não assiste à missa, recebe lá a comunhão, depois sai da missa e já maltrata uma pessoa, né? Falta com a caridade. Não faz sentido, né? Jesus, na quinta-feira, ele disse, né? Falando com o Pai, ele fala para Deus Pai, que eles, né, que os discípulos sejam um como nós somos um. Como a Santíssima Trindade é uma só, é um Deus só, 3 pessoas, mas num Deus só, que os discípulos sejam um também, formem uma unidade, uma comunhão entre os discípulos. Assim como o pão é formado de vários grãos e o vinho é formado de várias uvas, nós, a igreja, tem que formar um só corpo. Nós temos que viver na igreja, unidos como irmãos na igreja, na família da igreja. É a comunhão de amor. Por isso que na quinta-feira, quando Jesus celebra a missa, a primeira missa, ele fala: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é o gesto só de receber a comunhão na missa, né? Entrar na fila, receber a comunhão e dizer para Deus: não, já fiz a minha parte, eu estou me alimentando do teu corpo, eu vou ter a vida eterna. Não é tão simples assim. Eu tenho que me alimentar do corpo de Cristo, mas tem que ter uma comunhão com Deus, comunhão com o irmão. São Tomás de Aquino, ele disse que a Eucaristia se chama o sacramento da caridade, que é vínculo de perfeição. E por cima de tudo isso, ele vai citar São Paulo, né? São Paulo falando, e por cima de tudo isso, o amor, que é vínculo de unidade perfeita. São José Maria, quando ele veio ao Brasil, né? Nós tivemos a sorte de que ele tenha visitado o Brasil no ano de 74. Ele foi numa residência da obra, lá em Cotia, a Casa do Moinho, e ele consagrou o altar, né? Ele fez a cerimônia da consagração do altar. E ele disse umas palavras parecidas com essa. Ele falou assim: que esse altar fosse um vulcão de amor, que fosse espalhado pelo Brasil, que as pessoas que se alimentassem naquele altar levassem às pessoas esse amor de Jesus, a paz, a alegria, o trabalho.
Uma pessoa que participa da missa, que recebe a comunhão, tem que sair assim, né? Aquecida, esse vulcão de amor, para levar para os outros, né? A paz, a alegria, o trabalho, né? A dedicação aos outros, fazer obras de amor. Não podemos nos unir a Cristo e depois nos separarmos dos irmãos, né? Não dá, né? Não bate. No dia 7 de setembro deste ano, será canonizado esse jovem, né? Carlo Acutis. Esse rapaz, ele era muito devoto da Eucaristia. E por isso, né? Por isso, ele se preocupava muito em ajudar seus amigos, colocando a Eucaristia e o testemunho da caridade no centro da vida dele. Porque aquele que ama Jesus na Eucaristia, necessariamente ama as pessoas que Jesus ama. E reconhece a dignidade de cada pessoa. O demônio, ele é o acusador, né? Ele quer que as pessoas percam a dignidade, ou não reconheçam sua própria dignidade, não reconheçam a dignidade dos outros. O demônio, ele massifica, né? Ele quer despersonalizar as pessoas, né? Tirar, deixar... Ele quer que a gente seja todo mundo igual, né? Que vá todo mundo como um rebanho, né? Como animais. E esse jovem, né? Carlo Acutis, tão jovem, né? Ele já tinha uma sabedoria impressionante, né? Chegou a dizer, olha só o que ele disse: todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Deus, cada pessoa é única. Deus, quando cria uma pessoa, ele quebra o molde, né? Ele não vai criar mais nenhuma. Nunca mais vou criar uma pessoa igual a essa. Todos somos originais, mas a gente morre, muita gente morre fotocópia. A gente vai perdendo a personalidade, porque a gente vira escravo do pecado, né? O pecado despersonaliza. O demônio não quer que a gente acredite que cada pessoa é única e que tem uma dignidade infinita, em certo modo infinita a cada pessoa. O demônio estimula sempre o desprezo aos demais. Isso que leva à separação, à divisão. Mas o que Cristo veio ensinar é o contrário, é a comunhão. É a comunhão. Comunhão com Deus e comunhão entre nós. Sem comunhão com Deus, eu não posso ter verdadeira comunhão com meus irmãos. Quantas vezes a gente escuta essa palavra, essa frase, né? A pessoa dizendo para a outra, eu te amo, né? Eu te amo. Mas se a pessoa diz eu te amo para outra pessoa, sem primeiro amar Deus, esse eu te amo é mentira. É mentiroso. Se o amor que a gente tem para uma pessoa não se baseia primeirissimamente no amor de Deus, esse amor vai passar. Nem é verdadeiro, né? É só enganação. E também ao contrário, né? Se eu não amo o meu irmão, se eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu não vou conseguir ter comunhão com Deus. É mentira essa comunhão com Deus. Porque o céu é isso, é uma comunhão, né? Todos vamos estar em comunhão. Agora a Eucaristia, a missa, ela é sacrifício, né? O corpo e o sangue de Cristo estão separados, para dizer que ele está morto ali, se refere à morte de Cristo. O corpo e o sangue separados. Por quê? Porque para a gente participar da ressurreição de Cristo, a gente tem que passar pela morte. A gente não pode querer entrar na ressurreição sem passar pela morte.
Por isso o corpo é entregue, o sangue é derramado. A gente tem que sofrer também. Sofrer em que sentido? Não como Cristo, né, de ser crucificado, mas sofrer um pouco a cruz de cada dia, né? As pequenas alfinetadas, né? As dificuldades para fazer o bem, para perseverar no bem. Eu tenho que participar da cruz de Cristo, participar da missa assim, né? Sofrendo pelos outros, sofrendo por Deus, sofrendo pelos demais. São Paulo, que entendeu muito bem isso, ele escreveu assim na carta aos Romanos: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. O meu corpo, entregar o meu corpo, derramar o meu sangue, como Jesus fez, por Deus, pelos demais. Esse é o meu culto espiritual, isso é participar da missa, isso é receber a comunhão, isso é fazer comunhão. Gastar o nosso corpo como Jesus gastou o dele. Esse teu corpo, né, que está morrendo, mas que acontece esse paradoxo, né? Está morrendo, mas está vivendo, está nascendo. Jesus disse: o grão de trigo não cai na terra e morre, não pode dar fruto. Nós vamos ter a vida eterna se a gente morrer, né? Se a gente morrer assim, espremidos como um limão, né? Dizia São José Maria. Morrer um bagaço, né? Espremido, dá todo o suco. E aí a gente vai ter essa vida plena. Uma vida plena já aqui na Terra, assim, com plena. Vamos dizer, um começo, vamos dizer, da vida plena. Mas uma vida muito cheia de sentido, né? Pessoa que é cristã, que procura viver em comunhão realmente, né, com Cristo e com os irmãos, a pessoa tem um sentido muito forte para a vida. São João Crisóstomo, um grande santo da igreja, lá do século IV, V, ele ficava admirado de olhar para São Paulo, o apóstolo Paulo, e é demais, né? São Paulo é demais, né? São João Crisóstomo percebia isso, né? Que São Paulo, Cristo apareceu para ele, né? Conversou com ele. E a partir daí, Paulo começou a se dedicar a cuidar da igreja, cuidar das pessoas. O encontro com Cristo fez com que Paulo tivesse uma solicitude pela igreja toda. E Paulo escreve assim: quem desfalece sem que eu desfaleça, quem tem um tropeço sem que me abrase de dor. Quer dizer, aqueles primeiros cristãos das comunidades que ele atendia, que ele fundou, que ele atendeu, ele estava muito unido às pessoas. Se a pessoa sofria, ele sofria. Se a pessoa se alegrava, ele se alegrava. Porque ele amava as pessoas, se gastava por elas. Continua São João Crisóstomo falando: aquele coração que vivia de uma vida nova, a partir do encontro com Cristo, foi uma vida nova. Uma vida, diz ele, que não era da nossa, uma vida sobrenatural. E aí cita as palavras de Paulo de novo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando Paulo se encontrou com Cristo, Cristo começou a viver em Paulo. Essa é a vida nova. Continua São João Crisóstomo: aquele coração que mereceu amar Cristo como nenhum outro o havia amado, aquele que desprezava a morte e o inferno. Paulo não tinha medo da morte, não tinha medo do demônio. Um homem super valente. E no entanto, estava cheio de ternura para os seus irmãos. Como ele cuidava dos irmãos, porque ele encontrou com Cristo. Vamos pedir, né? Terminar pedindo, né, a Jesus, né? Senhor, eu quero me encontrar com você na Eucaristia, na missa, na comunhão. E depois me encontrar com o meu irmão, cuidar do meu irmão.
Cuidar das pessoas, amar as pessoas a partir desse encontro contigo. O corpo de Cristo, ele veio de Nossa Senhora, né? Jesus, ele deve ser bem parecido fisicamente a ela. Ele não teve um pai na terra, né? Um pai carnal. O corpo e o sangue de Cristo que a gente recebe na missa tem muito a ver, né, com o corpo, o sangue de Maria, né? Quando o arcanjo anunciou para ela, né, que Jesus ia ser gerado nela, ela é o primeiro sacrário, né? Maria teve fé, né? Ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E você também, minha irmã, quando você for receber a comunhão, né? E você vai dizer lá, né? Quando o sacerdote diz o corpo de Cristo, você vai dizer amém, né? Amém. Esse amém seja como o faça-se de Maria, né? Para que o teu corpo viva para sempre. Um para sempre que tem que começar agora, né? Amando o irmão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e aspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedendo por mim.